Graça e paz, boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que você está vendo. Desejo que você tenha um excepcional dia, uma excepcional tarde, uma excepcional noite. Dando continuidade à nossa leitura bíblica, né, a nossa mensagem da palavra de Deus. Vamos continuar aí em Mateus, capítulo 4, versículo 12. Hoje nós vamos ler do 12 ao 25. Tá bom? Dando continuidade. Vamos lá. Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Essa palavra, gente, João foi preso por quê? Herodes, na realidade, João Batista pregava as boas novas do reino, né? E Herodes, ele tinha prendido o teu irmão e tinha ficado com a sua concunhada, não é? E João Batista pregava o que era reto, o que era correto diante de Deus e diante da palavra de Deus. Então, João Batista começou a incomodar a concunhada de Herodes. Então, em uma festa, a filha de Herodias dançou para Herodes. E Herodes fala: peça o que quiser, até metade do meu reino, e eu te darei. Encantado pela moça. E a moça pergunta para a mãe, Herodias, né? O que a gente pede? E Herodias fala: pede a cabeça de João Batista. E por isso João Batista estava preso, tinha acabado de ser preso, porque a luz traz claridade aonde está errado, né? Nós temos duas opções: ver o que está errado, se consertar e procurar o que é certo, ou se manter no que é errado. Porém, eu costumo falar que o prédio torto demonstra, o prédio reto demonstra o prédio que está torto. E a palavra de Deus, ela nos traz essa clareza, que a gente pode olhar para nós mesmos e olhar e falar: não, isso aqui está errado, isso aqui eu preciso de um ajuste, isso aqui eu preciso consertar. E assim a gente vai melhorando diariamente, porque nenhum de nós somos perfeitos ou 100%, né? Que não erramos nunca. Muito pelo contrário, todos os dias nós lutamos contra a natureza humana, contra a natureza da carne, que gosta de tudo que é daqui, né? Da carne, do mundo, né? E a natureza de Deus, a palavra do Senhor, ela nos traz essa clareza para mudança, para ressignificar aquilo que já não faz sentido, que não é mais correto, porque quando a gente aceita Jesus, a gente começa a ter essa nova identidade. Mas nesse caso, ela queria continuar no erro, né? Então, uma forma dela calar João Batista era o quê? A cabeça dele. E como Herodes havia prometido no meio de todo mundo, né? Não tinha como ele não cumprir aquilo que ele prometeu. Mesmo entristecido, ele prendeu João Batista. E nesse momento, Jesus precisava continuar o seu ministério, né? Dar início ao seu ministério aí. E o que aconteceu? Ele foi para outra região, porque não era a hora de Jesus ser preso ou ser colocado, né? Passar por tudo que já estava determinado que ele iria passar. Ainda não era momento. Então aí, ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, certo? Galileia dos gentios. Quem são os gentios? Gentios é todos que não são judeus. Nós somos o povo gentil. Gentil é todos aqueles que não têm a linhagem de Abraão. Então Jesus foi pregar para todos, tá? O evangelho da salvação que nos alcança hoje, a mim, a você e a nós, né? Então vamos lá. O povo que jazia em trevas viu grande luz.
E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Como eu falei agora há pouco, a luz, ela é boa, é bênção. Agora é Natal, né, gente? Tá tudo muito iluminado, as casas estão muito decoradas, mas quando nós acendemos a luz, é muito bom. Nós vemos o ambiente claro, né? Mas muita coisa que está desorganizada e fora de lugar é vista. Eu, como psicóloga, também posso te falar que durante uma psicoterapia, muitas coisas vêm à luz. E o que é ver a luz? É você tomar consciência daquilo que você já não quer mais. Às vezes você está tão no piloto automático e você não se dá conta, mas quando você está num processo de psicoterapia ou quando você acende essa luz que é o evangelho, né, para nossa vida, nós conseguimos ver aquilo que não está legal, aquilo que está em desordem. E a luz muitas vezes ela vai trazer incômodo. Se você está dormindo e alguém acende a luz do quarto, automaticamente você fala, ai, apaga a luz, não é? Por quê? Porque traz incômodo. A luz é bênção quando você quer organizar, você quer mudar e você quer abrir mão daquilo que já não faz mais sentido. Porém, a luz ela traz incômodo também. Quando você começa a fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que você já julga que não faz sentido mais da sua personalidade, muitas pessoas à sua volta, muitas pessoas próximas a você, pode começar a sentir esse incômodo, porque a luz traz essa necessidade de mudança, essa clareza do que não tá legal, do que é errado, do que não tem mais a ver com a sua personalidade, né? Voltando para a palavra, então, versículo 16, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha isso. Jesus traz essa luz. O convite que ele faz para nós hoje é a luz, né? Traz a luz aquilo que está doendo, aquilo que está machucando. É fácil? Não é. Mas uma forma de felicidade, de mudança, de start, é trazer à luz aquilo que está no obscuro nosso, aquilo que já não combina conosco. E vamos trazer a luz para quê? Para organizar, né? Trazer a luz para organizar, para tirar aquilo que está fora de lugar, colocar no lugar certo, físico, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, né? Vamos continuar, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Praticamente a mesma pregação de João Batista, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra de Cristo para mim, para você, hoje, é arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquilo que você já tomou consciência e que o Pai já falou com você através da palavra, através do Espírito Santo, e que você sabe que já não está correto, muda. Arrependei-vos é como se você estivesse numa estrada, no seu carro, né? Ou na sua bike, hoje tem muita gente que pedala, mas você está numa estrada e você sabe que aquele caminho está errado. É momento de pegar o retorno e ir para o caminho certo, tá? O caminho certo é tudo aquilo que você já tomou consciência que não está correto. Não está correto. Pegue o retorno. Pegue o retorno e entre no caminho correto. A luz da palavra nos traz clareza, nos traz discernimento. Isso está correto, isso não está correto. E é para isso que Cristo veio, para trazer a luz. A principal luz é a luz da palavra dele. Não importa o que eu penso, o que teu pai pensa, o que teu amigo pensa, o que o teu irmão pensa, importa o que Deus pensa. Porque quando verdadeiramente você entrega a vida para Jesus, você passa a viver através da luz da palavra. Então não é o que eu acho, é o que o Pai acha. E se o Pai acha que isso não tá bom, que isso não é legal e que isso não faz bem, deixe e arrependa-se, como Jesus estava pregando aqui no versículo 17.
Passou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E está próximo, gente. Ou a gente parte daqui e vai ao encontro do Pai, ou o Pai vem ao nosso encontro. Não sei se a gente vai, né, morrer e encontrá-lo, ou ele vem antes da nossa morte. Mas de uma coisa é certeza, a gente vai encontrar com o Pai. E a gente tem que estar de acordo com a palavra dele, com o que agrada a ele. Porque o filho é aquele que faz a vontade do Pai. Eu te convido hoje, traz clareza para aquilo que está obscuro. Pegue o retorno, arrependei-vos do que não está correto e vamos entrar no caminho que agrada ao Senhor. Porque a gente começa a reinar aqui com Ele. A gente começa a ter a paz, a gente começa a ter felicidade. Eu sei que é repetitivo, mas todos os dias eu tenho que falar para mim mesmo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque mais vale fazer a vontade do Pai do que a da carne, certo? E não se engane, fazer a vontade do Pai vai trazer incômodo, muitas vezes vai trazer divisão, muitas vezes vai trazer separação, muitas vezes vai. Mas é importante que a vontade do Pai seja realizada, seja cumprida. Abra mão do que for, menos da sua salvação. E a sua salvação está em fazer a vontade do Pai, que está nas Escrituras. Ele deixou essa carta para nós. É abrir e ler, certo? É abrir e ler, é orar e pedir para Ele discernimento. Vamos continuar. Então, Jesus começou a pregar praticamente a mesma coisa que João Batista, correto? No versículo 18, a vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente o seguiram. O que o Pai tem chamado você a fazer? Não sei. Largue imediatamente e vai fazer a vontade do teu Pai. Aquilo que Ele fala no seu coração, diretamente com você, que precisa mudar, que precisa pegar o retorno. Não sei, larga o que for imediatamente. Pegue o retorno e cumpra aquilo que o Pai tem queimado no seu coração. Cumpra o querer do Pai. Eu tenho certeza que a eternidade é a melhor e maior herança que o Senhor nos deixou, tá? Eu não sei, mas o que o Senhor Jesus diz para vocês hoje é: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens, gente, é pregar o evangelho, é viver uma mudança de vida, é que as pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua forma de falar, de agir, de conduzir, no seu caráter, que realmente muda e passa a ser estabelecido o caráter dos céus. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixe o que está separando você de Cristo e segue-o. Eu tenho certeza que será a melhor escolha que você vai fazer na tua vida. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiam. Qual explicação você dá para isso? Qual explicação nós damos para isso? 2 irmãos, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam no barco trabalhando com o pai. Jesus falou, chamou-os, e imediatamente eles foram naquele mesmo instante. A doce graça de Jesus, aquela graça que, sabe, bate aqui, ó, aquele amor por Jesus, aquela ânsia de fazer a vontade do Pai, que
transborda o coração, transborda a mente, transborda, você transpira a vontade de agradar o teu Pai. Isso só tem um nome, fruto do Espírito. Chega de negar, chega de falar não quero, você quer, você tem esse chamado. Se queima aí dentro. E se você sabe que você pode ganhar muitas almas para o reino, é o momento. O momento é agora. Se essa palavra queima no teu coração, borbulha no teu estômago, sabe aquela ânsia de fazer a vontade do Pai, o momento é agora. O momento é agora. A gente está numa guerra invisível entre os anjos caídos, que são os demônios, e entre o reino dos céus. Em cima do muro já é o inferno. Não existe em cima do muro. Temos que ter posicionamento. Jesus nos chama para o sim ou para o não. Ele fala que os mornos ele vomitará. Devemos ser quentes. Quentes no evangelho, quentes na palavra. Não estou falando de religião. Porque se religião fosse tão importante assim, Jesus instituía uma só. A verdadeira religião é fazer a vontade de Cristo. A verdadeira religião é cumprir aquilo que agrada ao coração do teu Pai. Nós somos os gentios. A gente nem é o primeiro povo da linhagem de Abraão. Mas através da fé em Jesus, nós nos tornamos herdeiros da promessa. Herdeiros toma posse quando ele se posiciona. E eu convido você hoje a sair do muro e a se posicionar. Vai doer? Vai doer. Vai doer sim. Só não vai doer se você continuar nessa mornidão e nessa vida sem posicionamento. Mas quando você se posiciona, vai doer sim. Vai gerar um estranhamento sim. Vão se levantar contra você sim. Mas eu garanto que Cristo será o teu escudo. Cristo será o teu pilar. Mais vale agradar a Cristo, a Deus, do que aos homens. Continuando, versículo 23. Então Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E essa foi a palavra de hoje. E o que eu afirmo para vocês? O nosso Deus continua sendo bom. O nosso Deus continua sendo Deus. Ele é um Deus que ainda faz milagre. Ele é um Deus que ainda o ama como nunca. Como nunca ninguém vai te amar nesse mundo. E essa palavra aqui, ela é materializada na sua vida quando você começa a ler e começa a agradar ao Senhor. Tudo que o Pai faz é bom, perfeito e agradável. Então, o convite que eu deixo para vocês hoje é: busque em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus como uma pessoa que encontrou a Jesus e teve um retorno drástico para o caminho do Senhor, mas também como profissional, né, da área da psicologia. Eu sei o quão importante é a fé na vida de um ser humano. Busque ao Pai. Eu sei que existem coisas que só o Pai pode fazer, que só Ele pode te ajudar. Busque a Ele, peça ajuda, conversa com Ele. Muitas coisas que você não sabe como você vai deixar, Ele vai te ajudar. Tá bom, gente? Uma excelente semana. Desejo que o Espírito Santo esteja com vocês durante toda a semana. Desejo que vocês sintam vontade de abrir a Bíblia, de ler, de buscar mais de Deus. Que você tire momentos essa semana para orar, para buscar pelo Pai, para interceder por algum amigo.
Desejo que Cristo se manifeste na sua vida e na minha também cada vez mais. Em nome de Jesus. Uma excelente semana, gente. Fica com Deus. Um abraço. Até mais.